Belchior, na verdade, é uma biografia não autorizada. Ele jamais autorizou e eu nem tenho certeza se ele soube. Há indícios de que ele sabia que a biografia estava sendo feita, mas eu não sei se ele demonstrou contrariedade ou não, porque, na verdade, o Belchior, os últimos 10 anos, ele ficou desaparecido, né? Ele saiu de casa em 2007 e reapareceu em 2017. Belchior foi uma das minhas grandes influências quando adolescente, quando adulto, começo da idade adulta. Eu sou da Paraíba, Sumé, uma cidade pequena, perto de Serra Branca, e todos nós fomos registrados como sendo naturais de Campina Grande, porque acho que é uma tradição, é uma tradição no interior do Brasil, essa coisa de você registrar depois, de você dar a capital como referência, ou então a maior cidade da região como lugar de nascimento. E o que acontece é o seguinte, né, nessa trajetória da Paraíba até o Paraná, minhas influências são quase todas nordestinas. Meu pai ouvia muito Luiz Gonzaga, né, meu irmão chamava Jackson por causa do Jackson do Pandeiro. Então, a cultura nordestina era muito forte. Mas, ao longo da trajetória, em 1980, eu fiz colegial em Curitiba, e depois fui fazer faculdade. Eu sou formado pela Universidade Estadual de Londrina, no Paraná, em jornalismo. E desse período em diante, eu me torno crítico de música. Eu fui convidado ainda, estudante de universitário, para ser crítico de música da extinta revista Som 3, que é uma revista, na época, era a maior revista de música do país. Me tornei crítico de música da Som 3 em 1985, a convite do Maurício Kubrusli, que era o editor na época, uma coisa até meio circunstancial, assim, meio louca, porque eu escrevi uma crítica de um disco, era um estudante de jornalismo, e enviei para a sede da revista, e ele me ligou, me contratando. Eu morava na casa do estudante na época, me contratando para ser crítico de música. Na época, os críticos de música da Som 3 eram o Paulo Ricardo, que depois fundou o RPM, aí tinha Dr. Reggae, que era o cara que escrevia sobre reggae, você tinha Celso Pucci, tinha pessoas que depois se tornaram meio lendárias no cenário musical de Rio e São Paulo. E eu comecei ali a minha carreira como crítico de música, e dali em diante eu me distanciei muito de Belchior e daquelas coisas que fizeram a minha formação. Então, eu fui, basicamente, me direcionei para o lado da música britânica, New Wave britânica, que era muito na moda na época, o punk rock, depois o pós-punk. Virei um crítico de música internacional. As coisas empurram a gente para certos caminhos. E, durante um tempo, eu morei também em Nova York, então isso se intensificou, a cobertura de música pop, entrevistas com astros da música pop. Até fiz um livro sobre isso, chama O Bisbilhoteiro das Galáxias, que remete a um livro chamado O Mochileiro das Galáxias, que são entrevistas, cenas de bastidores com astros da cultura pop. Então, quando eu cheguei em um determinado patamar da carreira, e eu estava publicando esse livro, O Bisbilhoteiro das Galáxias, o editor, que vinha também a ser um dos meus ídolos de texto, Miguel de Almeida, me perguntou: por que você não faz uma biografia para a gente? E aquilo ficou na minha cabeça. Falei: mas uma biografia... Ele falou: de alguém da música popular brasileira. Não, eu fiquei pensando quem eu gostaria de biografar, de fato, com honestidade. E aí me ocorreram alguns nomes. Eu acho que Zé Ramalho era um grande nome para ser biografado, embora eu acho que o Zé, hoje, ele não expressa as coisas com a clareza que eu gostaria que ele expressasse. Não sei, talvez Ney Matogrosso, Arnaldo Batista, certamente, mas eram 4 ou 5 nomes. E aí eu me dei conta que Belchior era um cara que merecia ser biografado. Eu estou contando tudo isso só para contar como cheguei até essa biografia. Por quê? Como é que um cara que o último disco de músicas inéditas dele era de 1993?
Inclusive, a última música do último lado desse disco se chama Até Mais Ver, que é uma despedida. Como é que um cara que fica 10 anos desaparecido, como é que o mito dele cresce dessa forma? Como é que as pessoas querem cada vez mais saber sobre esse cara? E como é que os jovens, as pessoas de 20 anos, 25 anos, começam a pesquisar e ouvir de novo a música dele com intensidade? Eu falei, isso precisa ser, de alguma forma, explicado. Explicação é meio pretensioso dizer, né? Mas precisa ser meio que pesquisado, explicitado. Foi então que eu comecei a trabalhar há 1 ano e meio na biografia do Belchior. Eu confesso que, quanto mais eu avançava na biografia, mais eu ficava mais surpreso com a qualidade da obra dele. O Belchior, ele não exerce a sedução, eu digo agora já como letrista, de uma forma impositiva. Ele quer que a mulher siga com ele, ao lado dele. Tem uma coisa que não é idílica, ele não idealiza a mulher, ele quer a mulher como companheira. Ele fala na música, né? E a mulher companheira, tenho falado a mulher companheira. A mulher companheira é a mulher do Belchior, que é diferente da mulher do Chico Buarque, que entende muito, mas ele se projeta num eu feminino. É um gênio nesse aspecto, né? E o Roberto é o clichê ambulante, né? A mulher que tem que levar flores, abrir a porta do carro, dar flores para ela. Então, é o clichê da masculinidade, o clichê da feminilidade, que ele sabe manusear como ninguém. Não estou tirando os méritos do Roberto. Mas são 3 formas muito diferentes de tratar a mulher. E acho que a do Belchior, na minha opinião, tendo ouvido todos os discos dele, e até com bastante vezes, que é o que faz isso com talvez mais refinamento do ponto de vista masculino. Quem ouviu a Alucinação, é o disco mais famoso dele, e é o disco que eu já fiz listas desse tipo, a revista Rolling Stone às vezes liga para fazer quais são os 10 maiores discos da música brasileira. Obviamente, vai ter uns 3 dos Mutantes, na fase de Arnaldo, depois tem um monte. E aí sempre vai ter, pode pegar qualquer lista de qualquer crítico, vai ter Alucinação no meio. Alucinação é uma obra-prima. É da primeira à última música. Até a ordem das músicas eu acho perfeita. O que acontece? O que é Alucinação? Ele é um disco que tem um tempero de folk, de música folk, e que é deliberado, assim. Ele é uma espécie de... Foi ali que começou o apelido do Belchior de Dylan Caboclo, ele mesmo brincava com isso, porque ele fez uma tradução daquele universo dylanesco para seu background de música nordestina. O Belchior fazia a pintura para ele, depois de uma certa altura da carreira dele, passou a ser a atividade principal, inclusive. Ele pintava e deixou a música meio de lado, especialmente a partir... Mas quando isso, mais ou menos? Mais ou menos 2002, 2000, por aí. Ele já fazia pintura desde os anos 70. Ele já pintava, mas era uma atividade acessória. Ele era o caricaturista ótimo também. E tem um álbum dele que eu invejei hoje, porque eu não tenho, mas Kerrison tem, que é o disco que ele fez para o Drummond. O álbum, né? Na verdade, é uma caixa. Essa caixa tem uma série de 32 retratos que ele fez do Drummond. Todos são retratos, uma coisa muito delicada, de um artista para outro, assim, é uma coisa eu nunca vi nada parecido. E eu acho que os artistas mais interessantes da música fazem pintura e cantam também. Mas o lance a coisa multimídia, digamos assim, do Belchior é muito mais remota. Ele foi, de fato, ele estudou para ser frade capuchinho no seminário de Guaramiranga, uma cidade que fica elevada, uma Campos do Jordão dos cearenses. Lá em Guaramiranga, ele ficou 3 anos estudando para ser frade. Nesse período,
além de ler os clássicos, aprendeu um pouco de italiano, razoável. Eu sei porque quando ele foi para a Itália, ele foi fazer uma versão de Paralelas para o italiano, a convite da Gigliola Cinquetti, e ele trabalhou na versão. Nesse período de mosteiro, ele aprendeu latim, ele praticava os cantos gregorianos, que ele adorava até o final da vida. Além de tudo isso, além desse cabedal aí de informação, ele se voltou muito para João Cabral de Melo Neto, é uma das maiores influências da obra dele. E os concretistas. Agora, os concretistas, isso é impreciso para mim, como ele chegou aos concretistas, porque ele parece mais, ele só foi conhecer os irmãos Campos, né, em São Paulo, que são os grandes papas do concretismo brasileiro, literário. E ele já era concretista no primeiro disco dele, de 74. Em 74, Mote e Glosa, se vocês pegarem o disco, são construções... as letras das músicas têm uma espacialidade dentro do encarte. É fascinante o encarte do Mote e Glosa. E é o trabalho dele. Ele não teve um parceiro nisso. Ele que fez aquilo tudo. Seria um sonho fazer uma edição ampliada, porque todo lugar que eu vou, aparecem pessoas com histórias diferentes. Pessoas que tiveram contato com ele e que têm uma história para contar. Às vezes, para a maioria das pessoas, aquela história é irrelevante, mas eu, como autor do livro, eu falo, nossa, essa história seria fantástica dentro desse contexto aqui, entende? E aí, há questionamentos novos que aparecem, mesmo o fato de que ele deixou uma obra que a gente não sabe onde está, e que ele, segundo a viúva, ele teria concluído a tradução da Divina Comédia, do Dante Alighieri. Então, só esse fato já justificaria abrir um capítulo, talvez novo, entendeu? Assim que ela publicasse essa tradução, ler a tradução, conversar, talvez, um dia, talvez, conversar com ela, porque ela não quis conversar com ninguém, aliás, mas é compreensível, no caso dela, que ela perdeu o marido, mas talvez uma abertura dela pode propiciar uma visão nova. Então, o livro ele tem esse caráter, ele foi feito dentro dessa circunstância. Belchior, ele ia ser publicado com Belchior vivo, né? Ele já estava pronto. Então, quando ele morre, parece que tem um ponto final, mas eu acho que o ponto final está longe de ser alcançado.